Amém, graças a Deus. Que bom, né? A gente fica aí feliz por poder ouvir louvores que louvam o nome de Deus. Alexandre, faz a oração inicial, abre aí o seu áudio, faz a oração inicial e vamos começar. Tá certo, vamos orar então, pastor. Vamos orar. Querido bom Pai, quero no alto do céu, louvado e exaltado o nome. Agradecidos estamos por mais um dia que o Senhor nos desse vida e saúde, pelo privilégio e a oportunidade que temos de estudar a sua palavra. Te pedimos em nome do Senhor Jesus que o Espírito Santo possa iluminar o pastor nesse momento e dirige esse estudo nos ensinando conforme a tua vontade e o teu querer e que possamos, ó Deus, pôr em prática e ajudar aqueles que não sabem também. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos no doce nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que assim seja. Estás comigo no paraíso. Nós vamos ver, então, a análise da palavra hoje. Vou fazer uma análise filológica. É um tema bem legal, bem interessante. Eu vou, então, aqui apresentar para vocês esse material, que é um material assim que vocês vão ter aí para utilizar sempre que vocês precisarem, né? Isso é importante. O nosso curso, ele não é muito assistido na hora, né? Mas depois tem muita gente que assiste, que vai verificar e tal. Nós temos pessoas, inclusive, que assistem fora do Brasil, né? Então tem uma importância muito grande até para você poder documentar, você poder ter no seu arquivo esse material. Tá? Nós vamos então apresentar aqui o material. Né? Vamos lá. Ok? Então vamos aqui. Então vamos lá. Análise do termo hoje em Lucas 23, 43. Nós vamos também trabalhar exatamente hoje essa questão, né? A questão envolvendo pontuação. Vamos já falar a respeito dessa questão aí da pontuação, tá bom? Então, nós vamos fazer hoje uma análise um pouco mais detida sobre a expressão hoje. Essa expressão semeron, ela pode ser traduzida também como neste dia. E hoje nós vamos tentar desvendar se esse advérbio semeron, hoje, ou neste dia, qualifica o termo digo-te hoje ou estarás, hoje estarás. Digo-te hoje ou hoje estarás. Qual dos dois? Né? Qual desses dois termos que se encaixam aí na análise que nós vamos fazer, tá bom? Lucas 23, 43 diz assim, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É muito oportuno a gente salientar o seguinte, que os sinais diacríticos, como vírgula, ponto e vírgula, ponto, esses sinais diacríticos não existiam quando o Novo Testamento foi escrito. Quando a Bíblia foi escrita, não havia essas pontuações. Essas pontuações elas foram acrescidas muito mais tarde, bem mais tarde. Então, nós até já estudamos sobre isso, aí lá no início do nosso curso, nós fizemos aí um trabalho sobre isso. Então, o texto de Lucas 23, 43 fica assim, Caia e pen nautou, amém, sui, legou, semerou, metemu, e sento paradiso. Tá? Então, texto sem vírgula, sem ponto, nem nada. Em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, o texto fica assim. Quando esse texto vem para as línguas ocidentais, evidentemente, a pessoa que fizer a tradução, ela vai colocar a vírgula, ou ela deveria colocar a vírgula, levando em consideração a ocorrência da palavra na própria Bíblia, e levando em consideração a própria teologia bíblica, para poder fazer a pontuação. Só que isso, infelizmente, não acontece. As pessoas colocam a pontuação conforme a sua crença, conforme o seu pensamento, sem levar em consideração outros fatores que são mais importantes, fatores filológicos, como, por exemplo, o emprego do termo em toda a Bíblia, e o hebraísmo e tudo mais. Isso é deixado de fora, né? Infelizmente, isso é deixado de fora. Então, o texto na Bíblia, do jeito que foi escrito, está assim, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ok? Bom, agora vamos lá. A pergunta, se o termo semeron, hoje ou este dia, qualifica a palavra digo, há um realce na promessa daquele dia. Então, assim, o realce é na promessa daquele dia. Ó, eu digo hoje que você estará comigo no paraíso, um dia. Né? Então, seria isso.
Então, há um realce na promessa daquele dia. Mas, se Semeron qualifica estarás, a ênfase está na entrada do paraíso naquele dia. Então, Jesus estaria dizendo que naquele dia ele estaria com o ladrão no paraíso. Então, na verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Vejam que é diferente, né? Veja diferente. Agora, o que nós vamos analisar para tentar descobrir onde que está, na verdade, a ligação desse advérbio, se é do Semeron, né? Se é com o digo ou se é com o estarás. Ok? Bom, é importante salientar que esse advérbio Semeron, hoje, ele fica entre duas expressões, é o lego, digo, e o estarás. E não há nenhum problema gramaticalmente para ele qualificar um ou outro, ele pode qualificar um ou outro. A gente vai encontrar na Bíblia as duas situações. Então, a gente vai encontrar. Sendo que tem algumas nuances que a gente vai levar em consideração. Né? Então, deve ser observado que o advérbio Semeron, hoje, neste dia, ocorre tanto no grego da Septuaginta, a Septuaginta está aqui, né? É o grego do Antigo Testamento. Eu já falei a respeito disso, vocês sabem, a Septuaginta foi uma tradução feita entre o ano 250 e o ano 200 a.C., em Alexandria. Foram 72 judeus que traduziram o Antigo Testamento para o grego. Ok? Então, o texto está aqui. Bom, vamos lá. Então, tanto no grego da Septuaginta, o Velho Testamento, quanto no grego do Novo Testamento, o grego koiné, esse termo aparece aí 259 vezes. Sendo que ele é usado como adjetivo 24 vezes. E sem um advérbio para qualificar, 14 vezes. Das outras 221 ocorrências, ele precede o verbo que qualifica. Então, ele precede o verbo, ele vem antes do verbo que qualifica, certo? Apenas 51 vezes. Então, nesse caso aqui, ele precede, né, o verbo que qualifica, 51 vezes. Mas o verbo que o antecede, 170 vezes. Tá? Então, no caso aqui, veja só, então, no caso aqui, seria assim, caia pen, autor, amém, sui, legou, né? Semeron, legou Semeron, vírgula, metemu e cinto para disso. Então, vamos colocar aqui do lado de cá para a gente poder entender. Eu botei uma vírgulazinha aqui, tá certo? Então, ele diz assim, ele disse, em verdade te digo hoje, vírgula, comigo estarás no paraíso. Então, a Bíblia, ela traduz 170 vezes dessa forma, certo? Semeron, sendo ligado com lego, com digo. Digo hoje. Então, a ligação é com o hoje, o lego. Lego, Semeron, digo hoje. Então, hoje estaria com o digo. Certo? 170 vezes é dessa forma que aparece na Bíblia e não o contrário. Então levando-se em consideração essa preponderância do uso, a ênfase favorece a colocação da vírgula depois do hoje. Certo? Então, ele disse, em verdade, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então, ele estava dizendo, ele estava afirmando, ele estava fazendo uma afirmação naquele dia, que um dia o ladrão estaria com ele no paraíso. Então, outro ponto digno de nota, isso é importante também, é que lego soi, né, aqui está soi lego. Então, lego soi, digo a ti, está ao inverso nos textos de Tischendorf e Tregeg, soi legou. Então, tanto é te digo, como digo a ti, né, ou a ti digo. Digo a ti ou a ti digo. Isso aí não tem nenhuma importância, como em português você pode falar de uma forma, você pode falar de outra, mas isso aí não vai mexer com absolutamente nada. Então, a expressão hoje, Lucas 26:43, ela está virtualmente ligada a um hebraísmo, uma forma, uma expressão idiomática, era uma maneira como os hebreus costumavam se comunicar, quando eles queriam dar ênfase, fazer uma alarde, chamar a atenção, para enfatizar a solenidade da ocasião, né? E não a expressão estarás. Então, a ênfase não é no estarás, a ênfase é no te digo. A gente já vai já mostrar isso para vocês. Jesus, ao invés de apenas lembrar
do penitente, quando vier em seu reino, ele garantiu a sua presença e participação com ele. Jesus disse, eu estou te falando hoje, você vai estar um dia no paraíso e vai estar junto comigo. O que Jesus Cristo está dizendo para ele? Olha, nós dois estamos aqui morrendo, né? Mas, nas entrelinhas, eu vou ressuscitar, vou vir no meu reino, vou estabelecer o meu reino, e você vai estar comigo no meu reino, e você também vai estar vivo. Você vai viver para poder estar comigo no paraíso. Então, a promessa era essa. Eu estou morrendo, mas eu vou viver, vou estabelecer o meu reino, e quando eu vier no meu reino, eu vou chamar você à vida, e você vai estar comigo no paraíso. Então, era isso que Jesus estava dizendo para aquele homem ali. Então, a primeira preocupação do ladrão, quando a gente lê a pergunta do ladrão, né? Lembra-te de mim quando vier no teu reino. Então, a preocupação dele é quando ele alcançaria o paraíso. Ele não está tendo isso como uma coisa garantida, ele está suplicando que Jesus se lembre dele. Então, a preocupação dele é se ele teria espaço no reino de Cristo. Então, a resposta de Jesus foi uma garantia para aquele ladrão, ainda que ele estivesse passando por uma situação de morte, de pré-morte, né? Ele estava garantindo aquele ladrão, não que ele merecesse, porque o ser humano nenhum merece essa salvação, não é? Mas que, a despeito de parecer que ele era um salvador derrotado, que a sua palavra se cumpriria, a sua promessa se cumpriria. E foi exatamente pelo fato dele morrer na cruz do Calvário que ele pôde garantir a expiação pelos pecados de toda a humanidade e a sua ressurreição, garantir a ressurreição de todos aqueles que aceitam a sua salvação em toda a humanidade. Então, quando a gente analisa, tomando em consideração todo o contexto das Sagradas Escrituras e do Novo Testamento, é isso que a gente vai observar. Agora nós vamos analisar alguns textos, eu coloquei Deuteronômio 6, versos 6 e 7, desculpa, Deuteronômio 6, versos 6, 7, 11, 8, 1, 10, 13, 11, 8, 13, 28, 13, 18, 19, 9, 27, 4, 31, 2, e tem muitos outros textos, tá? Muitos outros, mas eu selecionei alguns para a gente poder dar uma checada, onde se percebe o uso costumeiro da expressão conforme o texto da Septuaginta, ou seja, como esse texto que nós estamos aqui analisando está em grego, nós não vamos analisar no hebraico, nós vamos analisar no grego. E o grego que a gente tem de correspondência no Antigo Testamento é o grego da Septuaginta, que é a tradução do texto hebraico para o grego, como eu acabei de falar para vocês. Então, nós vamos ver aqui, eu até trouxe algumas bíblias, né? Quando eu estava estudando esse assunto, eu li em diversas versões. Eu tenho aqui a Revista Atualizada, a terceira edição, tenho a Bíblia, aqui tem uma Bíblia textual, a gente pode recorrer a ela. Mas vamos lá. Primeiro texto, Deuteronômio 6, versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Vejam. Bem pontual, né? Vamos ver como é que está aqui. Deixa eu tirar aqui esse projeto para cá. Vamos pegar aqui a Bíblia textual. Vou abrir aqui Deuteronômio 6, versículo 6. Vamos lá. Deuteronômio 6, versículo 6. Estas palavras que te ordeno hoje, olha, aqui tá, na nossa atualizada está assim, estas palavras que, vírgula, hoje, vírgula, te ordeno, estarão no teu coração. A Bíblia textual diz assim, estas palavras que te ordeno hoje hão de permanecer sobre o teu coração. Não sei se vai dar para vocês enxergarem aí, mas deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tá aí. Tá. Não sei se dá para enxergar, né? Vamos lá. O próximo texto, 8:1. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. Tem aqui também o 7:11. Eu não coloquei o 7:11, mas eu vou ler para vocês aqui na textual. Deuteronômio 7:11. Guarda, pois, o mandamento, os estatutos e os decretos que hoje te ordeno, vírgula, ou que te ordeno hoje, vírgula. Eu falei que essa ordem não importa. Põe-os em prática. Tá? Aqui em Deuteronômio 7, versículo 11. Agora, no 8:1, no 8:1,
cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais reticências. Aqui na Bíblia textual, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, vírgula, para que vivais e sejais multiplicados. Olha, aqui na textual é fantástico, né? Vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, 8.1. Vamos ver aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, não é? Mas olha, muito legal. Aqui na textual você vê assim, bem traduzido ao pé da letra, né? Agora aqui em Deuteronômio 10, versículo 13, vamos ver. Deuteronômio 10, versículo 13, diz assim: para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Então, vamos aqui, 10, 13. Na realidade, é uma pergunta, né? Eu falei como uma afirmação. Eu vou ler a partir do versículo 12 aqui, eu vou ler na textual para poder ficar com mais sentido. E agora, Israel, o que te pede Yahvé, teu Elohim? Senão que temas a Yahvé, teu Elohim, que andes em todos os seus caminhos, e que o ames e sirvas Yahvé, teu Elohim, com todo o teu coração e com toda a tua alma, guardando os mandamentos de Yahvé e seus estatutos, que te prescreveu hoje para proveito teu. Eu não sei por que botou um ponto de interrogação aqui, porque eu não estou vendo aqui espaço para isso, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Agora aqui, Deuteronômio, capítulo 11, verso 8, está escrito assim: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que sejais fortes, etc. Reticências. Agora eu vou ler na textual. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos dou hoje, vírgula, para que vivais e sejais multiplicados. Então está aqui, né, na Bíblia textual, né, direitinho aí, tá? Aí o texto, vou tentar parar aqui para ver se vocês conseguem ver. Se for preciso, depois eu faço um escaneamento da página e mando para vocês. Nessa Bíblia textual, ela está assim, bem ao pé da letra, né? Então, guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos dou hoje, vírgula, para que vivais, enfim, né? Bom, vamos continuar. Aqui, agora tem aqui o verso... A gente para o qual, né? Aqui, ó. Se diligentemente obedecerdes meus mandamentos, que hoje vos ordeno de amar o Senhor. Hoje vos ordeno de amar o Senhor. Verso 13. Agora o verso 28. A maldição, se não cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho, que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses. Bom, agora aqui, 13, 18. Deixa eu ver como é que está aqui na terceira edição, que eu não abri nenhuma vez, Deuteronômio 13, verso 18. Vamos ver aqui. Deuteronômio 13, 18. Isto se vocês ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, e guardarem todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, vírgula, ou que lhes ordeno hoje, vírgula, para que façam o que é reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Como é que está aqui na segunda edição? Se ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, e guardares todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno para fazeres o que é reto aos olhos do Senhor, teu Deus, né? Ou que te ordeno hoje. Aqui, não, essa ordem aqui não tem absolutamente problema nenhum. O que a gente está observando nesses textos? A ênfase é no hoje. Hoje, a afirmação, hoje, estou afirmando hoje, olha, hoje é importante, estou fazendo a promessa, hoje é importante, estou redarguindo, hoje é importante, estou chamando a atenção de vocês, olha, vocês precisam guardar o mandamento, estou falando hoje, né? O texto é assim, Deuteronômio 19, verso 9, desde que guardes todos estes mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, ou que te ordeno hoje, aí tanto faz, né? Bom, eu peguei um texto aqui da Septuaginta, coloquei ali, o texto está aqui,
né? Eu até marquei aqui com um cartãozinho para a gente poder abrir aqui, né? O texto daqui, Deuteronômio capítulo 30, versículo 16. No meu está até marcadinho aqui com uma... Está marcadinho assim, até com uma cor, né? Mas isso aqui não importa, porque está em grego, mas eu só passei para vocês terem uma ideia de que a gente transcreveu daqui da Bíblia, né? O texto diz assim: se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus. Reticências. E essa cursas, se guardares, tais em tolas, curiotu, os mandamentos do Senhor teu Deus, curiotu, teu, su. Na verdade, é assim, do Senhor Deus teu, su. A gente coloca assim, só para a gente ter uma ideia, né? As ego, como eu, entelomai, como eu, ordenei soi, como eu te ordeno soi hoje, como ordeno a ti, nesse soi aqui vem depois, como eu ordeno a ti, semeron, hoje, vírgula, agapan, curioton teu sou. Ou seja, de amar o Senhor Deus teu. Né? Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus. Interessante que aqui, na redação em português, ela não está literalmente igual à redação que está lá no grego. Né? Você vê que o semeron, ele aparece que logo depois vem uma vírgula. Essa vírgula é da própria impressão lá da Septuaginta. Certo? Então, o texto assim: se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus. Okay? Então, a ênfase aqui, desses textos que nós estamos observando, toda a ênfase cai no hoje. Esse outro texto aqui. Então, esse então aqui, na verdade, não está no original. Né? Então, hoje te declaro que certamente perecerás. Né? Então, ele diz assim: anangelo, eu declaro, soi a ti, semeron hoje, roti, apolia, de perecer, apoleté, perecerá, de perecer, perecerás. Isso aqui é um hebraísmo, né? Os hebreus, quando eles queriam dar uma ênfase em alguma coisa, eles repetiam o verbo. E aí, normalmente, quando é traduzido para o português, você coloca, então, certamente, né? Você diz assim: então, hoje te declaro que certamente morrerás. Né? Como acontece, por exemplo, lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 17, Deus diz assim: no dia que dela comeres, certamente morrerás. Né? Mut, ou seja, aí no hebraico ele repete: morrendo morrerás. A serpente depois diz: né, certamente não morrereis. Quer dizer, não morrendo morrerás. Uma coisa mais ou menos assim, uma ênfase. Né? Então, a gente vê aqui a influência da língua hebraica mesmo no grego, porque isso aqui não é uma forma grega de escrever. Isso aqui é uma forma hebraica. Não é? Então, isso aqui é um hebraísmo, era uma maneira de falar. Então, quando o tradutor de Lucas 23, 43 foi traduzir, ele deveria ter levado esse ponto em consideração, que aquela forma de falar é um hebraísmo. Então, qual o sentido das palavras de Jesus? Ele está dizendo assim: hoje, no momento das mais densas trevas, agonia, vergonha e angústia que eu estou passando, quando as multidões zombam do meu sofrimento, quando a cruz aparentemente indica a minha derrota, neste mesmo dia eu te declaro: estarás comigo no paraíso, no estabelecimento do meu reino eterno. Então, é isso, simplesmente isso que ele estava dizendo. Não tem nada dessa coisa mística que foi e desceu, foi lá no inferno, lutou com os demônios, aí voltou, depois foi no paraíso. Isso tudo é balela. A gente vai ver, a gente vai estudar minuciosamente esses pontos, tá, ok? E depois a gente vai passar sobre isso. Bom, um outro ponto também importante a salientar é a questão da vírgula e o sentido do texto. Uma vírgula pode mudar todo o sentido de um texto. Tá? Vamos ver aqui Mateus 28, versículo 6. Tá? Mateus 28, versículo 6 diz assim: ressuscitou. O anjo falando, né? O anjo falando para Maria: ressuscitou, não está aqui. Né? A Maria foi procurar Jesus,
O anjo falou, não, ressuscitou, não está aqui. Ah, no texto grego também não tinha vírgula. Eu não coloquei o texto grego aqui, mas assim, o texto grego não tinha vírgula. Agora, se o tradutor colocar a vírgula no lugar errado, ele nega a ressurreição. Ressuscitou não, ponto e vírgula, está aqui. Ressuscitou não, está aqui. Ele está dizendo que está ali. Na de cima, ressuscitou, não está aqui. Na de baixo, ele não ressuscitou, ele está aqui. Então, a de cima afirma a ressurreição, a de baixo nega a ressurreição. O que acontece? Um texto mal traduzido, um texto que não leva em consideração a analogia da fé, não leva em consideração o hebraísmo, não leva em consideração o contexto, enfim, não leva em consideração toda a doutrina, a teologia bíblica, ele vai acabar incorrendo numa própria violação ou uma negação daquilo que o texto quer dizer. Acaba colocando nos lábios de Jesus aquilo que ele nunca disse. Né? Bom, quem disse, na verdade, que o homem, o ser humano, morreria e continuaria vivendo, foi a própria serpente que falou para Eva lá no paraíso. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Uma garantia aí que ela falou, é certo que não morrereis. Deus fala no capítulo 2, verso 17, no dia que dela comeres, certamente morrerás. A serpente falou, é certo que não morrereis. E parece, né, que a gente entende que a humanidade tem uma vocação para dar mais atenção ao que a serpente diz do que aquilo que Deus diz. Nós vamos continuar analisando esse tema, tá bom? Na próxima semana, nós vamos estudar a origem da humanidade. Nós vamos fazer um estudo filológico um pouco mais profundo. Nós vamos estudar algumas palavras, alguns termos hebraicos, para a gente tirar a dúvida. Vamos estudar esses termos, os termos em português, termos como alma, espírito, tá? À luz do que o texto hebraico, grego e latino quer dizer. Porque a nossa cultura bíblica, ela teve uma influência muito grande da Vulgata Latina. Então, nós vamos ter que falar um pouquinho sobre o latim também. Nós vamos falar sobre o hebraico, as origens no hebraico, no grego, vamos falar sobre o latim. E depois que nós fizermos esse estudo filológico, não deve ser na semana que vem, portanto, mas na próxima, nós vamos fazer uma análise histórica, como essa ideia de alma como entidade separada do corpo e de pessoas perecendo no inferno, queimando lá o tempo todo, de onde vieram essas ideias. Nós vamos estudar isso aí, tá bom? Aí, o próximo passo, depois que nós fizermos esse estudo histórico, analisarmos essa questão dessas ênfases antropológicas aí, através da Idade Média, até chegar nos nossos dias, quando terminarmos essa parte, aí nós vamos estudar algumas situações do Novo Testamento, a parábola do rico e Lázaro, e vamos estudar também a palavra tártaro, né, lá em Pedro e tudo mais, e aí a gente vai encerrar essa parte e vamos caminhar para outra, tá bom? Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, para que nós possamos cada vez compreender mais a sua palavra, para a gente não ser enganado, né? Para a gente não ser levado aí por todo o vento de doutrina, como diz o apóstolo Paulo. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Eu vou fazer uma oração aqui para a gente poder, então, pedir e clamar a bênção de Deus. Pai elevado, eu quero te agradecer pelo estudo da tua palavra, pela sabedoria e o conhecimento que ela nos transmite, Senhor. Eu peço a ti, meu Deus, que tu nos concedas a tua graça, para que nós cada vez mais entendamos um pouco melhor a tua vontade e assim nos apegarmos à tua verdade, Senhor, a fim de não sermos transviados aí pelos caminhos do mundo secular, das ideias, das filosofias humanas e acabarmos abandonando aquilo que na verdade está escrito. Ó Deus, trabalhe em nosso coração para infundir em nosso ser a tua verdade, eu te peço no sagrado nome de nosso bom Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.